Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais conteúdo, certo? No caso, o conteúdo que a gente deu em sala de aula até começar toda essa confusão de coronavírus, eu espero que vocês estejam bem, tá certo? Eu também estou aqui me guardando dentro do que é possível. Deixa essa moto passar, pronto, a moto passou, agora a gente vai seguir com o nosso conteúdo. Veja, hoje a gente vai começar a abordar a previsão populacional, que a gente viu em sala de aula, foi uma das nossas últimas aulas em termos de produção de água, e só faltou mesmo a gente abordar a questão de como fazer esse cálculo. E a gente vai saber agora, tá? Primeiro, antes de tudo, é importante que vocês recordem, tá? Que quando a gente vai dimensionar, fazer projeto de sistema de abastecimento de água, o período desse projeto e as suas etapas eles são fixados, tá? Para poder, a partir disso, se estimar qual a população que vai ser abastecida, porque não adianta nada a gente elaborar um sistema de abastecimento bem feito, bem robusto, se a gente não faz ideia de quantas pessoas vão usufruir dele, não é verdade? Então, esse cálculo é o que a gente vai aprender a fazer hoje. Então, para o estudo da projeção populacional desses municípios e distritos, tem que ser levados os seguintes aspectos: a qualidade das informações disponíveis, que no caso, principalmente as informações relativas a quantitativo da população, são as informações censitárias, que vem do censo, tá? O efeito do tamanho da área e o período do tempo de projeção a qual a gente vai fazer esse cálculo para dimensionamento, determinação desse sistema de abastecimento, tá? Então, para vocês recordarem, tá lá nos slides de aula que a gente viu, aí você diz assim, e foi, professor, a gente viu? Viu. Pode olhar lá nos seus slides, se eu não me engano, está nominado como aula 4, né? E o primeiro método que a gente vai ver agora é a projeção aritmética. A gente pode ver aí, vocês estão vendo no nosso slide, que a população ela cresce numa taxa constante, né? E o método, né? Deixa eu ver se eu coloco minha imagenzinha um pouquinho mais para cá, coloco não, mas não atrapalha o slide, né? O crescimento da população ele ocorre segundo uma taxa constante, né? E o método aumentou demais, né? Mas vamos diminuir aqui, não tem precisão de eu estar aparecendo desse tamanho, pronto. O método, esse método aritmético, ele é usado para estimativas de prazo mais curto, né? Se você quer fazer uma estimativa para 3, 5, até 10 anos, é um método bastante aplicável, né? E o ajuste dessa curva ele pode também ser feito por análise de regressão, tá? Mas nesse caso a gente vai fazer a aplicação desse método populacional aritmético com um exemplo, que exemplo facilita que vocês entendam. Então veja, uma cidade ela será contemplada como uma estação de tratamento de água. Para a elaboração do projeto, deve-se estimar a população para o ano de 2000. Se liguem, viu? Ano 2000, utilizando o método aritmético. Para isso, devem se basear nos dados censitários abaixo. Olha aí. Temos uma população para 1980, outra população para 1990, e aí a gente quer saber qual será a população estimada para o ano 2000. Voltando para as equações que a gente já tinha visto, primeiro, sempre, quando a gente for calcular a projeção populacional, independente do método, se for esse aritmético ou o que a gente vai ver a seguir, que é o exponencial, a parte exponencial, né, a gente tem que calcular a constante. Essa constante ela vai determinar o quanto essa população vai evoluir ao longo do tempo, porque ela relaciona população com tempo. Então, a gente precisa saber quem é a população 1, o tempo 1, a população 2 e o tempo 2. Aí você pode me dizer assim, certo, professor? E agora? Quem é 1 e quem é 2? Simples. População 1 sempre vai ser a primeira, a mais antiga, dentro do conjunto de dados censitários que a gente tem. A população 2, ela vai ser aquela que estiver mais próxima ao
dado pretendido, no caso, a estimativa que a gente quer fazer. Então, nesse caso, quando a gente define as populações 1 e 2, o que é que a gente faz? Aplica na fórmula. Aí fica tranquilo, fácil demais, né? Conta de padaria, de subtrair e dividir. E aí a gente consegue achar o KA, essa constante de crescimento populacional, chamemos assim, que nesse caso, para este problema, a gente está vendo que é de 1830,5. Então, uma vez achando a constante, a gente vai para o cálculo da população propriamente dita. E vale a pena vocês saberem o que é que cada item dessa equação representa. O P é a estimativa populacional que a gente quer dar, certo? No caso, a gente quer uma população para o ano 2000. Então, o P é a população que a gente espera que vai existir no ano 2000 para essa cidade. Tá? P2 vai ser o último dado conhecido, ou seja, a última população, a população mais recente do conjunto censitário de dados. O T vai ser o tempo relacionado ao dado que a gente quer estimar. No caso, se a gente tem a população que a gente não sabe, mas vai saber que é para o ano 2000, esse T da fórmula vai ser igual ao ano 2000. Enquanto que o tempo 2 é referido ao último dado do conjunto censitário de dados, ou seja, 1990. Uma vez que a gente sabe todos os itens da equação, agora é só fazer a sua aplicação. E aí, ó, é uma aplicação bem simples, certo? Muito simples. Lembrem-se sempre das regras matemáticas. A gente faz primeiro as operações que estão dentro do parênteses, da direita para a esquerda, ok? Fez isso, seguiu essa ordem que a matemática manda e fica fácil, a gente sabe, né, e consegue chegar no dado populacional estimado para o ano 2000, que nesse caso é de 54.097. Beleza? Aí agora a gente vai para o segundo método de previsão populacional. A previsão não, porque ninguém é vidente. A projeção populacional geométrica. Basicamente, elas são semelhantes, porque elas relacionam, como a gente pode ver aí no gráfico, população e tempo. Só que, enquanto a projeção aritmética ela tem uma subida populacional linear, aqui a gente tem uma subida populacional exponencial. Então, a tendência é que essa população, à medida que o tempo vai passando, ela cresça de forma mais acentuada. Lá, o coeficiente, a gente faz uma mera relação das populações com o tempo. Aqui, a gente faz também uma relação populacional com o tempo, só que considerando o logaritmo neperiano, o LN. E aplica numa equação exponencial, como tem que ser, tá certo? Agora, vamos para o exemplo. O exemplo é o mesmo exemplo anterior, tá? Vamos projetar, estimar essa população para o ano 2000. Aí no texto está errado, tá certo? Não é método aritmético, é método geométrico. Perdoem, professor de vocês, tá? E a sequência censitária é a mesma. Então vamos começar a fazer os nossos cálculos. Como a gente já viu no exemplo anterior, a gente primeiro calcula o coeficiente, tá? Então, temos aí um P2 e um P0, um T2 e um T0. Quem é P0 e quem é P2? Quem é T0 e quem é T2? T0 e P0 são as populações e tempos do começo da série censitária. É o primeiro dado. Sempre vai ser o primeiro dado. Se você tiver 80, 90, 2000, 2010, 2020 e para cada ano desse uma população, o P0 vai ser sempre aquele que vai abrir a série, tá bom? Enquanto que o P2 e o T2, neste caso aí, como nós temos só dois dados, vai ser o segundo dado. Mas
Se a gente tivesse mais dados ainda, seria o último dado da série, tá bom? Uma vez que a gente ficou sabendo disso, é só fazer a aplicação. Tenham muito cuidado no cálculo do LN, tá? São cálculos um pouquinho mais, que exige um pouco mais de atenção para serem feitos na calculadora científica. Então, fiquem atentos, tá? Que vai dar um número como esse aí, pequenininho mesmo, tá? 0,0716, tem bem mais casas decimais, mas aí eu fiz um arredondamento. E aí essa é a constante que a gente vai usar nessa fórmula, que vai nos dizer a estimativa de população para o ano 2000. E vale a pena a gente destacar que esse P0, quando a gente vai fazer a estimativa geométrica, ele refere-se ao primeiro item da série censitária, sempre, tá bom? Essa vai ser a população base para a gente fazer a estimativa. PT é a população que a gente quer estimar, no nosso caso, no ano 2000. O P0, o dado inicial conhecido da série censitária. O T é o tempo a ser estimado, nesse caso vai ser 2000. E o T0, o tempo respectivo a esse dado de abertura da série censitária. Tá bom? Conhecido, vamos aplicando na fórmula. Com muito cuidado, prestem atenção no seguinte: o cálculo ali que você vai fazer na exponencial, né, no que está elevado na exponencial, você obedece às normas matemáticas, como a gente fez no exemplo anterior, e como se faz, como se deve fazer, né, na matemática. Primeiro o que está no parêntese, da direita para a esquerda, com muito cuidado, até chegar ao resultado final, que neste caso, geometricamente falando, pelo método geométrico, a gente pode predizer, estimar que a população nessa cidade no ano 2000 vai estar em 73.219. Vejam que se a gente comparar, né, eu não vou voltar agora ao slide para não ficar muito confuso para vocês, mas prestem atenção que se a gente comparar as populações, né, a população estimada geometricamente, ela vai ser maior do que a população estimada aritmeticamente. Mas aí, quando a gente compara as duas curvas, a gente vê que a subida de curva no método geométrico ela é mais acentuada, consequentemente, esse dado populacional tende a apresentar um número mais elevado. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido aí. Procurei fazer da forma mais didática possível, mais mastigadinha para que vocês entendam. Dúvidas, angústias, lamentações ou alegrias, né? Porque eu também não quero só escutar coisa ruim, né? Mandem mensagem para mim dizendo assim, professor, eu entendi, consegui fazer. Então, podem conversar que a gente está à disposição. Agora, você vai lá na lista de exercícios, chegue lá na questão 20 e procure fazer o exercíciozinho que está lá com projeção aritmética e geométrica. Tá bom? Um cheiro grande para vocês, bons estudos e até a próxima.